Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus e gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, estaremos meditando no capítulo 4. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Esta é a penúltima mensagem no livro das Lamentações de Jeremias. Domingo que vem, com a graça de Deus, nós estaremos concluindo essa série nas Lamentações de Jeremias, se Deus quiser. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, palavra do Senhor para os nossos corações. Na série de Lamentações eu estou usando a Almeida Revista e Atualizada. Então, palavra de Deus para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes do deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento, sem o emprego de mãos nenhuma. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se desfinham atingidas moralmente, pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Eram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações, jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra aos sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro.
temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriram, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram e no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos fórias deles. Dizíamos, debaixo da sua sombra, viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-se-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, nos faça compreender e apreender a sua palavra nesta noite. Pai querido, estamos diante da tua palavra não só inspirada, infalível, inerrante, suficiente, mas palavra que penetra no mais profundo do nosso ser. E o desejo do nosso coração nesta noite é que o teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa falar conosco de uma forma toda especial, nos exortar, nos instruir, nos dar a direção certa para a nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos, na década de 70, surgiu nos Estados Unidos um documentário muito interessante e polêmico, Faces da Morte. Esse documentário procurava lidar com esse tema tão difícil, tão espinhoso e tão polêmico, como eu disse. Faces da Morte foi um documentário que chegou a ser proibido em vários países, porque aquele documentário retratava a morte nos mais diferentes ambientes ou nas mais diferentes situações, desde cirurgias até necrópsias, desde seres humanos até os animais. Na década de 90, no Brasil, esse material chegou e chocou a nação brasileira, e muitas pessoas se sentiam mal e não conseguiam ver aqueles vídeos de Faces da Morte, como eu disse, a ponto dele chegar a ser proibido. O que é interessante é que a proibição daquele documentário tinha algumas razões. Primeiro, por causa do teor, que provocava nas pessoas não só medo, mas pânico e pavor. Se você é medroso, se você não tem os nervos aí bem controlados, eu recomendo não assistir. São cenas reais de morte. Mas a outra coisa é que muitos diziam que boa parte daquelas cenas de Faces da Morte eram fictícias, eram criadas, eram mentira. Mexia com as pessoas, foi um documentário chocante, mas que tinha como fundamento casos não reais. Não passava de uma bela obra cinematográfica. Pois bem, o tema da nossa mensagem nesta noite é
as faces da morte e da destruição. Mas não aquelas faces oriundas do documentário da década de 70 ou da década de 90. Não as faces da morte que é produto de uma ação cinematográfica ou de Hollywood, mas as faces da morte que é trazida até nós e retratada de forma muito vívida pelo profeta Jeremias nesta lamentação. E aqui não tem essa ideia de ficção. Aqui não tem como você dizer que foi uma ficção, uma produção, que foi invenção do profeta. Aqui, quando nós lemos o livro das Lamentações, e especialmente o capítulo 4, que é o que temos diante de nós, nós vemos sim, de forma muito vívida, muito clara, objetiva, essas faces da morte e da destruição sendo colocadas diante de nós. E muitas vezes nós não nos comovemos porque nós não paramos para meditar devidamente naquilo que nós estamos lendo. Nós lemos o texto e passamos por cima do texto como se estivesse lendo uma revista qualquer, um jornal qualquer. Talvez os jornais nos comovem mais, as notícias dos jornais nos comovem mais do que aquilo que está sendo colocado aqui pela palavra de Deus, até porque nós não vivemos aquilo que o texto está retratando. Nós não temos noção do que foi o cerco de Jerusalém, a tomada de Jerusalém, o cativeiro de Jerusalém pelos babilônios. O que aconteceu com Jerusalém, que são descritos aqui de forma muito vívida pelo profeta Jeremias. Pois bem, como eu disse, o tema da nossa mensagem é as faces da morte e da destruição. O capítulo 4 de Lamentações de Jeremias começa da forma típica de um lamento fúnebre, daí faces da morte. Porque o texto começa dizendo assim: como se escurece o ouro. Ou em algumas versões, como se escurece o ouro. E nós já vimos na introdução dessa série que essa expressão, como, essa exclamação que o profeta usa para iniciar a sua música fúnebre, a sua poesia, era exatamente a forma como os poemas fúnebres eram feitos na época do profeta Jeremias. Então ele começa dizendo assim: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. É a forma de um lamento fúnebre, uma música fúnebre. E aqui ele vai mostrar para nós essas faces da morte e da destruição no contexto do cerco de Jerusalém. Quando nós formos lendo o texto, e nós vamos dividir o texto em 3 partes para melhor compreendermos, nós vamos ver essas faces da morte e da destruição. Primeiro, do verso 1 até o verso 12 deste poema fúnebre, nós temos aqui o profeta, de forma melancólica, diríamos até depressiva, olhando para trás, com lembranças amargas, com reminiscências tristes na sua vida. E ele fica nesse vai e vem. Ele olha para trás e ele vê essas faces da morte. Ao mesmo tempo ele olha para o presente e ele vê o contexto que eles estão vivendo, que ainda é um contexto de destruição. Mas o que é interessante em todo o livro de Lamentações é que o profeta sempre olha para o futuro também e vê que, apesar das faces da morte, da destruição,
tudo aquilo está acontecendo porque Deus é justo, Deus é soberano, Deus é o Senhor. E no tempo certo, Ele vai reverter aquela situação na vida do seu povo. E Ele vai agir na vida do seu povo, tirando o seu povo do cativeiro. Então, do verso 1 ao 12, nós temos essa primeira parte, essas lembranças amargas, lembranças melancólicas, onde o profeta olha para trás e fica nesse jogo na sua mente. Verso 13 até o verso 20, nós vamos ver aqui a causa dessa destruição, a causa dessas mortes, de todo esse cenário sombrio, de desolação. E mais uma vez o profeta vai colocar para nós que a causa está no pecado, que o pecado tem consequências, o pecado traz consequências para a nossa vida. Depois, verso 21 e 22, nós temos o profeta agora olhando para o futuro e trazendo uma palavra, um oráculo profético, inspirado pelo Espírito Santo, para Edom e para o povo de Deus. Para a nação de Edom, os descendentes de Esaú, dizendo: olha, vocês zombaram do povo de Deus, vocês riram dos seus irmãos, vocês se aliaram com a Babilônia, vocês não fizeram aliança com os seus próprios irmãos, vocês se aliaram com a Babilônia e comemoraram a derrota do meu povo. Mas saiba que o cálice da ira do Senhor também virá sobre vocês. Assim como o Senhor está punindo Jerusalém, assim como o Senhor está punindo o reino do sul, como puniu o reino do norte, o Senhor vai punir também você, Edom, porque o Senhor é o mesmo, é o soberano. Então vamos ver aqui a primeira parte do texto, onde o profeta, de forma vívida, clara, objetiva, chama a nossa atenção para essas faces da morte e da destruição. Ele começa, como eu disse, com essa característica do lamento fúnebre. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Imagine o profeta Jeremias, que ficou na terra, junto com um grupo ali, que não foram levados para a Babilônia em 587. E ele está caminhando por sobre aqueles escombros, ele está perambulando pelas ruas, e ele olha aquela cidade, antes bela, populosa, refinada, com aquele templo suntuoso, e agora ele olha para aquela cidade, e ele vê que o ouro daquela cidade, antes tão belo, ouro refinado, ouro puro, agora se escureceu. Ele vê que aquele ouro puro, refinado, mudou a sua cor, está tomado de crostas, de sujeira, de monturo, de lixo. Ele olha para o templo, e ele não vê mais o templo erguido, ele vê o templo completamente destruído, e as pedras do santuário estão espalhadas pelas ruas de Jerusalém. Um cenário de destruição, de desolação. E ele lamenta, ele chora, ele sente o peso. Você imagina isso, meu irmão? Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar uma cidade como Jerusalém, que em dia de festas era tomada pelo povo judeu, de repente se vê completamente destruída, seu templo destruído, aquelas pedras suntuosas, belíssimas, banhadas de ouro, jogadas nas ruas, tudo destruído. Mas não só isso.
das construções destruídas, ele passa agora para olhar as pessoas daquela cidade, aqueles que ficaram, que não foram levados para o cativeiro, mas que continuaram ali na região e na cidade. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Aí ele diz: os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obras das mãos de oleiro. Os nobres, os príncipes, a elite, aqueles que nasceram em berço de ouro, e nós vamos ver mais na frente a descrição que ele faz desses nobres de Israel passando fome, com a pele pregada nos ossos. E ele pega a cena aqui do ouro, da cidade, do templo, das pedras, e ele diz que Jerusalém, aquela cidade que era banhada de ouro, aquele templo que era banhado de ouro, e que eles tinham tanto orgulho do ouro de Jerusalém, ouro puro, ouro fino, que eles se comparavam a uma nação de ouro. Os nobres eram como ouro puro. As outras nações, os gentios, eram vistos como metal de segunda categoria. Mas o povo de Deus, a nação de Israel, o povo de Jerusalém, por causa do muito ouro que tinha, por causa da muita riqueza que tinha, os seus nobres, eles mesmos eram comparados com ouro puro, refinado. Mas como é que eles estão? Aqueles que eram comparados a ouro puro, eles são agora tidos como vasos de barros, feito por oleiro. É interessante ver o que Jeremias está dizendo aqui. Irmãos, o pecado nunca promove você. O pecado nunca torna você uma pessoa melhor. Pelo contrário, o pecado faz você descer, ser diminuído. Se antes você era um vaso de ouro puro, agora você não passa de um vaso de barro. E vasos quebrados. Assim como as pedras do santuário estavam espalhadas pelas ruas da cidade, os nobres estavam espalhados pelas ruas da cidade, não como ouro, mas como vasos de barro quebrados, humilhados. Sabe por quê? Porque o pecado, ao invés de nos tornar pessoas melhores, ele destrói a nossa vida, ele nos humilha, ele acaba conosco. Eram nobres, eram comparados a ouro fino, ouro puro, ouro refinado, mas agora não passam de vasos de barros feitos pelas mãos de oleiro. O que você quer para a sua vida, meu querido? O que você quer para a sua vida, minha querida? O que você que está assistindo quer para a sua vida? Você quer ser alguém comparado a ouro, que tem valor, que brilha, que é diferenciado? Ou você quer continuar vivendo no pecado e se tornar alguém sem valor, alguém sem nenhum tipo de honra, um vaso de barro quebrado que é jogado? Mas olha o que o texto diz. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas as filhas do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes do deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão
e ninguém há que lhe dê. Você já pensou que coisa triste? Você já pensou que face da morte tão sombria que está sendo mostrada aqui? Olha a comparação que o profeta está fazendo. Os chacais, e numa cidade destruída, cheia de mortos, cheia de cadáveres, em estado de putrefação, é muito comum ter os chacais sobrevoando uma região assim. Mas o profeta olha para os chacais e ele diz: os próprios chacais que se alimentam de podridão dão peito para os seus filhos, dão leite para os seus filhos, se preocupam com seus filhos, cuidam dos seus filhos. Mas as filhas do meu povo, ou a filha do meu povo, Jerusalém, de um modo geral, é comparada aqui aos avestruzes, que quando a gente olha, não só no livro de Jó, mas em outros textos da Bíblia, e estudando os avestruzes daquela época, eles eram tidos como aves que não cuidavam dos seus filhotes, que deixavam os seus filhotes desamparados, sem nenhum cuidado, não se preocupa com eles. E o ponto aqui é que as mulheres de Jerusalém estavam numa situação tão difícil, que as suas crianças de peito, crianças na sua mais tenra idade, elas estavam morrendo em seus braços, com a língua pegada no céu da boca, porque não tinha nem água para tomar. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o que o texto está dizendo aqui? As crianças pedindo pão, e agora já não são aquelas crianças de peito, mas as criancinhas maiores pedindo um pedaço de pão, seus pais, a sua mãe, as pessoas na rua, e não tem ninguém que lhe dê. Veja que cena, veja que face da morte, veja que destruição. E o profeta está vendo essa cena, Jerusalém destruída, templo destruído, os nobres comparados a vasos de barro, as crianças morrendo de sede, com a língua pegada no céu da boca, outras pedindo um pedaço de pão, e não tinha quem lhe desse. Mas não para aí. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos. Quem são esses? Os nobres. Aquelas pessoas que foram acostumadas com as melhores comidas, as comidas finas, as guloseimas reais. Aqueles que eram vestidos de roupa escarlata, ou uma melhor tradução seria com roupas de cor púrpura. Porque naquela época, a púrpura era a roupa, quem usava a roupa púrpura eram os nobres, os ricos. Só gente fina poderia usar a púrpura. Por isso que a púrpura vai se tornar a roupa dos senadores romanos, depois dos cardeais, até hoje é a roupa dos cardeais católicos, a púrpura. Por quê? Porque você conseguir o material para tingir os tecidos e deixar eles com a cor púrpura era algo assim muito difícil. Era um molusco que eles tiravam, e aí eles faziam todo um preparo para poder tingir as roupas. Então, esses que se vestiam de púrpura, de escarlate, esses que eram acostumados com os banquetes, com as mesas, com as guloseimas, com tudo do bom e do melhor, o que está acontecendo com eles? Estão desfalecendo pelas ruas. Estão morrendo. Imagine você ver a família real, os nobres, os príncipes, as pessoas da elite cambaleando
com fome nas ruas. Mas não para aí. Porque maior é a maldade. Ou melhor, o finalzinho do versículo 5. Os que se criaram entre escarlatas se apegam aos monturos. Eles não só desfaleciam pelas ruas, mas agora aqueles que eram nobres, aqueles que eram da elite, eles estavam não nas mesas reais, não nos melhores restaurantes da época, contextualizando, eles estavam no lixo, no monturo. Você consegue imaginar? Mas aí o profeta continua. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento, sem um emprego de mãos nenhuma. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, com mais ruivos de corpo do que os corais, e tinha uma formosura da safira. Olha como é que ele descreve os príncipes, os nobres, a elite do povo. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhe pegou aos ossos, secou-se como madeira. Você consegue imaginar alguém assim? Magérrimo, com a pele encostada nos ossos. Gente que antes era príncipe, elite do povo de Deus, que tinha uma pele fina, branca, que era comparada a joias, mas que agora estão andando nas ruas e, por causa do aspecto cadavérico que eles têm, eles não são nem reconhecidos. Nem reconhecidos. Eles estão tão maus que eles não são reconhecidos. Imagine alguém caminhando na rua com aspecto cadavérico, só os ossos, no lixo, e que de repente estão morrendo ali. E olha o que ele diz. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se desfinham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Fome. Irmãos, nós não sabemos o que é fome, por favor. Tem muita gente aí, não, porque o Brasil, o povo está passando fome. Tem gente passando necessidade? Tem. Mas, meu querido, eu e você não sabemos o que é fome. Às vezes a gente, não, eu estou com fome, eu passo fome porque atrasou um horáriozinho do almoço. Ou porque naquele dia não deu para comer, fez só um lanche. Isso não é fome não, meu querido. Fome é aqui. Pessoas caindo, pessoas indo para o lixo, pessoas morrendo, e pessoas dizendo assim, olha, muito mais felizes foram aqueles que tentaram fugir e foram passados ao fio da espada, porque pelo menos a morte foi rápida. Morreram, mas a nossa situação é pior, porque nós estamos aqui feridos mortalmente e morrendo lentamente, por causa da fome. Mas o texto não para. O texto diz assim, as mãos das mulheres, outrora compassivas, outra tradução poderia ser piedosas, bondosas, as mulheres de Deus, as mulheres do povo de Deus, as mãos das mulheres outrora piedosas, compassivas, amorosas, essas mãos cozem seus próprios filhos, estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Você consegue imaginar isso?
Você consegue pensar o que é uma mãe com as suas próprias mãos pegar o cadáver de seu filho que acabou de morrer e, como não tem nenhum tipo de condição de se alimentar de outra coisa, cozinhar a carne do seu próprio filho para comer? Ter que esquartejar o seu próprio filho para comer? Eu tenho um amigo lá de Currais Novos, que faleceu uma criancinha na casa dele, e aí veio aqui para Natal, para o ITEP, para fazer todo aquele processo que deve ser feito, e ele veio como representante da família para acompanhar. E ele disse que quando viu o legista abrindo a criança, ele passou mal. Só em ver. Abrindo a criança. Agora imagine uma mãe ter que pegar uma faca, cortar a carne do seu filho morto e botar numa panela para cozinhar, porque a fome está tomando conta. Aí Jeremias diz, o Senhor, ele diz assim, deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e inimigo pelas portas de Jerusalém. Eu sei que o texto é chocante, assim como o documentário Faces da Morte. Aqui, muito mais chocante. Por quê? Porque quando a gente começa a ver toda essa cena da morte, essa face da morte, no contexto do povo de Deus, e que a gente está perturbado com essa descrição vívida do profeta, ele diz que isso está acontecendo como fruto da ira de Deus, da ação de Deus. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Eu sei que talvez não é esse o Deus que foi transmitido a você. Porque o Deus que é pregado no contexto da igreja evangélica brasileira é um Deus paz e amor. Papai Noel, que diz, eu te amo, você é a menina dos meus olhos, que não exige nada de você. É um Deus que é proclamado só um lado da sua natureza, que é o amor, 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 amor. Mas o Deus que a Bíblia coloca para nós é esse Deus que é amor, sim, mas também é justiça, é fogo consumidor, é aquele que não vai passar pano no nosso pecado. Esse povo, como nós vamos ver agora, pecou contra Deus. E mesmo Deus levantando o profeta Jeremias, leia o livro de Jeremias. Deus levantando o profeta Jeremias para proclamar a palavra, para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo à conversão, eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus. Eles foram iludidos pelos falsos profetas, pelos sacerdotes e pelo próprio rei. Estavam todos comprometidos com o pecado. Estavam todos distantes de Deus, a nação inteira. Por isso que não dava ouvido ao profeta. Pelo contrário,
perseguiram o profeta de Deus, jogaram ele no calabouço, bateram nele, humilharam ele, fizeram de tudo, mas o que ele falou se cumpriu. Veio a ira de Deus contra o seu povo. E olha que ele está descrevendo aqui os que ficaram aqui. Tem os que morreram, tem aqueles que foram para o cativeiro. Mas aí, Jeremias vai colocar para nós, nesse lamento, a causa. E eu sei que em cada lamento você já viu que a causa é a mesma. E talvez você se pergunte assim, mas por que ele está repetindo? Porque nós precisamos ser alertados constantemente. Irmãos, nós precisamos constantemente ouvir que a causa da destruição, da morte, é o pecado. Porque nós brincamos com o pecado. Então, do verso 13 até o verso 20, ele vai mostrar essa causa. E ele vai mostrar porque mesmo os reis, mesmo as pessoas, jamais imaginando que Jerusalém seria destruída e ela foi, ele vai mostrar por que ela foi. Não é isso que o verso 12 coloca? Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário, o inimigo, pelas portas de Jerusalém. Ninguém acreditava, ninguém imaginava, ninguém conseguia conceber que aquele templo, símbolo da presença de Deus, da graça de Deus no meio do seu povo, que o povo de Israel, a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido, o povo da aliança, seria punido pelos seus inimigos. Mas aconteceu. E por que aconteceu? Versículo 13 até o versículo 20, olha o que diz. Aconteceu por quê? Foi por causa dos pecados dos seus profetas, da maldade dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Para um pouquinho para pensar aqui, meu querido, minha querida irmã, e veja como a palavra de Deus é. Ela corta para lá e ela corta para cá. Por que houve tudo aquilo no meio do povo de Deus? Por que Deus permitiu que a Babilônia viesse e causasse toda essa destruição e deixasse esse cenário de morte? Por quê? Por causa do pecado do povo. Mas aonde está a fonte, a raiz desse pecado do povo de Deus? O pecado do povo de Israel tem como fonte os seus líderes. Ele descreve aqui os profetas, os sacerdotes, e mais na frente ele vai colocar o rei, o ungido, Zedequias, que tenta fugir. Ao invés de destruir o povo, ele foge. E ele vai ser pego por Nabucodonosor e vai ser levado para a Babilônia, vai ter os seus olhos vazados, vai ver os seus filhos serem mortos, vai sofrer ali na corte da Babilônia. O que o texto está dizendo foi por causa dos pecados dos seus profetas, da maldade dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. O que o texto está dizendo é que a liderança, principalmente, por isso que ele está dando ênfase aqui aos profetas e os sacerdotes, a liderança espiritual. O rei, os anciãos, era a liderança política. Mas ele está chamando principalmente atenção para a liderança espiritual, os profetas e os sacerdotes, que tinham como obrigação ensinar o povo a lei de Deus. Os sacerdotes deveriam ensinar para aquele povo as leis do Senhor, as leis cerimoniais, a lei moral.
instruir o povo de como eles deveriam adorar o Senhor, servir ao Senhor, estar diante do Senhor, apresentar seus sacrifícios diante do Senhor. Os profetas eram aqueles que, quando o povo estava se desviando do caminho, eles eram levantados por Deus para chamar o povo ao arrependimento, para trazer uma mensagem profética para o povo. Quando a gente pensa em profeta, a gente sempre pensa em alguém que está adivinhando o futuro. Nem sempre. O profeta era chamado para falar do presente, da condição do povo. O profeta era levantado pelo Senhor para dizer assim: vocês estão errando, volte-se para o Senhor. Mas quando o profeta, o sacerdote, quando a liderança espiritual está comprometida e não instrui o povo devidamente, não ensina o povo, eles levam o povo a pecar. Meu querido irmão, minha querida irmã, a liderança nunca é neutra. Ou a liderança vai ser uma bênção na sua vida, ou ela vai ser uma maldição. A liderança espiritual, ou ela vai ser um canal de bênção para a vida da igreja, ou ela vai ser um canal de maldição. Ou ele vai ser um instrumento de Deus no púlpito, no altar, para encaminhar o povo. Ou ele vai ser um instrumento de Satanás no púlpito, no altar, para desencaminhar o povo. Aqui, os sacerdotes, os profetas, comprometidos, lê o livro de Jeremias, lê a história do povo, comprometidos principalmente com a elite, com os príncipes, com todo aquele povo, eles estavam deixando o povo viver no pecado, na imundície, nas mais diferentes situações pecaminosas, não estavam fazendo absolutamente nada. Os profetas profetizavam o que o povo queria ouvir, não queriam se dispor com ninguém. Até que Deus levanta Jeremias, e quando Jeremias começa a pregar para o povo, o rei, os sacerdotes, os profetas, os falsos profetas, querem matá-lo. Quando Jeremias, lembra do sermão que eu preguei aqui na igreja? Depois dá uma olhadinha aí no canal da igreja. Um verdadeiro profeta à porta do templo. Quando Jeremias se coloca à porta do templo lá em Jerusalém, diz: vocês estão vindo aqui fazer o quê? Vocês estão sacrificando o Senhor, mas estão vivendo no pecado. Vocês não deveriam nem pisar nessas portas. E o que acontece? Os sacerdotes, os falsos profetas, o próprio rei, tramam matar o verdadeiro profeta de Deus. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que por darem ouvidos aos falsos profetas, aos sacerdotes que não estavam fazendo jus ao seu chamado, por seguirem um rei ímpio, que não era temente a Deus e que negociou os valores do reino de Deus, aquele povo agora estão pagando um preço altíssimo, altíssimo. Isso aqui deve nos alertar, porque, trazendo para o nosso contexto, quando a igreja vai escolher um pastor, um líder, um presbítero, uma liderança espiritual, ela não pode escolher por critérios humanos, fazendo uso de politicagem suja, como acontece nas nossas igrejas. Porque é a família mais importante, porque tem o maior número disso, daquilo outro. Ela tem que escolher aquele líder por ver nele o chamado de Deus, por ver nele o temor a Deus, por observar nele que vai ser um canal de bênção para a vida daquela igreja. Porque depois de eleito, depois de ordenado, depois de empossado, depois que está no púlpito, no conselho da igreja, nas mais diferentes situações da igreja, ou departamentos da igreja, meu irmão, a destruição vai ser total. Total. Mas como é que a gente escolhe liderança, principalmente na igreja presbiteriana? Vai ter eleição na igreja, abre-se um edital,
E se tem um período que o diabo não precisa nem fazer muito esforço, é o período de eleição nas nossas igrejas. Porque o povo mesmo se digna de fazer a obra dele. Começa a politicagem daqui, dali, dacolá, um grupinho que quer trazer o seu colega, a pessoa mais afeiçoada. E aí como é que a gente avalia o pastor que vai vir? Coloca ele para pregar. Se ele for bom de púlpito, se ele tiver uma oratória muito boa, se ele agradar o povo, aquele ali pode ser escolhido. Não se avalia a vida, a história, o compromisso, se é um verdadeiro homem de Deus. E muitas igrejas aí estão sofrendo, padecendo por causa disso. Meu querido, um pastor, um presbítero, é alguém que vai cuidar da sua família, que vai cuidar da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa. É alguém que está dando direção aqui eterna para a sua vida. Não brinque com isso. Outra coisa, cuidado com quem você assiste. Irmãos, com o advento das redes sociais, da internet, o povo tem acesso a todo tipo de liderança espiritual e fica engolindo tudo que não presta. Seja criterioso. Não fique olhando pura e simplesmente a retórica. Olha o conteúdo, olha a vida, olha a história daquela pessoa. É claro que Jeremias não era perfeito, mas Jeremias estava ali pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, sofrendo por causa da palavra de Deus. Não era perfeito, mas ninguém poderia dizer que ele não era um homem de Deus, comprometido com o Senhor. Os seus profetas, os seus sacerdotes, aqueles que deveriam guiar o povo, alimentar o povo, instruir o povo, encaminhar o povo, estão, na verdade, levando o povo ao pecado. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhe pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações, jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriram, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram cilada. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forges deles. Dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Esse parágrafo resume aqui as 3 lideranças principais do povo de Deus: os profetas, os sacerdotes, o rei. E essa liderança desencaminhou o povo, levou o povo a pecar, levou o povo a se afastar de Deus, levou o povo a viver de acordo com aquilo que eles queriam, com o que dava na telha deles. O importante era o povo estar ali, apoiando eles, apoiando o rei, os sacerdotes. Os profetas gostavam das churrascadas, de estar no meio do povo. Os sacerdotes estavam felizes porque o povo estava vindo para o culto, a igreja estava cheia, o templo estava cheio. Não interessa o que você faz da sua vida, meu irmão. Sabe aquele pastor legal, que a grande maioria das pessoas gosta dele? Ele quer ver a igreja cheia. Ele nunca confronta o povo, nunca. Ele nunca prega um sermão duro,
Porque o que ele quer é que a igreja esteja cheia. Meu irmão, você está com 2 mulheres, mas eu não quero nem saber. Pastor, olha, fulano de tal. Não deixe isso quieto. Deixa ele na mão de Deus, meu irmão. Deixa ele na mão de Deus. Pastor, mas isso assim. Não. Muitos pastores que dizem assim, olha, eu não confronto o meu povo, não. Eu não prego um sermão duro, não. Porque ele está preocupado de ver a igreja cheia, as finanças bem, receber presentes, ser convidado para as festas, ser convidado para estar com o povo. Porque o verdadeiro profeta, geralmente ele não é convidado para muita coisa, não. Ele é persona não grata. Ele é alguém que a própria presença dele confronta o seu pecado. Confronta a vidazinha que você está vivendo. Agora um detalhe aqui interessantíssimo, meus irmãos. Essa liderança que desencaminhou o povo, que levou o povo a pecar, que brincou com as coisas de Deus. O que o texto está mostrando para nós? Agora está sendo humilhada, vilipendiada, jogada. Aqueles sacerdotes, aqueles profetas, veja como Deus faz. Eles agora estão andando nas ruas e o povo olha para eles como imundos. Como pessoas que estão manchadas de sangue. O povo está dizendo assim, olha, tudo isso está acontecendo conosco por causa de vocês. Começou a cair a ficha daqueles que estavam lá. E eles começaram a olhar para aqueles falsos profetas, para aqueles sacerdotes, e diziam assim, suas vestes estão manchadas de sangue. É por causa de vocês que nós estamos assim. Vocês poderiam ter sido fiéis ao Senhor, pregado a palavra do Senhor, instruído realmente o povo. Mas agora, saiam de perto de nós, imundos, impuros. E aí eles vão para outras nações. Quando chega lá, as outras nações ficam assim, olha, esses aí são os sacerdotes de Israel, os profetas, que por não cumprir o seu trabalho lá, o seu chamado, veja o que aconteceu com Israel. Aí a turma diz, epa, esse aqui a gente não quer não. Fora daqui, imundos. Imundos. E é o próprio Deus que está fazendo isso com eles. Deus está humilhando os sacerdotes. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não tem rodeios. A Bíblia não é politicamente correta. Lembra de Malaquias? Lá em Malaquias diz que o Senhor, por causa desse erro dos sacerdotes, o Senhor iria pegar excremento, cocô, fezes e esfregar na cara dos sacerdotes, da liderança de Israel, porque era uma liderança corrompida. Oh, meus irmãos, e aqui eu estou pregando para mim, para os meus colegas que podem estar ouvindo essa mensagem. Ser pastor é algo muito sério. A gente tem que tremer nas bases de saber que você foi chamado, escolhido para estar diante do povo de Deus, para instruir o povo de Deus, e você tem que ser fiel ao seu Deus, mesmo que isso lhe custe a reputação, que isso faça com que você não seja convidado para aniversário, para casamento, mesmo que isso levante a igreja contra você, grupos contra você, mas você tem que continuar sendo fiel, não àquele povo, mas fiel ao seu Deus que lhe chamou. Ao seu Deus que lhe chamou. Mas muitos pastores negociam isso. E negociam, e lá na frente, o próprio Deus vai discipliná-los, vai humilhá-los, vai mostrar. E o pior, meus irmãos, é quando Deus faz isso através do próprio povo. Do próprio povo. Eu conheço um caso de uma pessoa que chegou para o pastor e disse assim, ô pastor, por que o senhor não foi fiel na minha vida? Como assim, minha irmã? Eu estava no pecado, eu vivia no pecado, eu estava tomando decisões erradas, e o Senhor nunca me confrontou, o Senhor nunca me chamou a atenção, sempre passou a mão na cabeça, isso destruiu minha vida.
E agora, como é que fica a cara do pastor? Como é que fica a cara do pastor, que deveria ser um verdadeiro homem de Deus, de dizer assim: meu irmão, minha irmã, eu lhe amo, mas você está errado, você está saindo do caminho, volte para o caminho, em nome de Jesus. Os sacerdotes estavam sendo agora humilhados, culpados, o povo estava vendo que esses homens eram de fato os culpados. E o texto termina essa parte aqui dizendo assim: o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, o rei, o próprio rei Zedequias, fugiu, deixou o povo, abandonou o povo. Porque a falsa liderança, como não ama a igreja, porque, irmãos, só confronta quem ama. Tirar carrapicho não é fácil. Cuidar, chamar a atenção, estar junto não é fácil. Aqueles que são falsos profetas, que estão ali preocupados pura e simplesmente com a lã e a gordura das ovelhas, na hora que ele souber que tem uma ovelha melhor em outro lugar, ele vai para lá, ele não ama você. Porque se ele amasse você, ele confrontava o seu pecado, ele confrontava os seus erros, ele confrontava a sua vida. Ele cuidava de você. Mas como ele não lhe ama, ele está ali só cumprindo uma tabela, ele está ali só fazendo um papel. Na hora que surgir uma oportunidade para ir para outro lugar, para ganhar melhor, e que tem ovelhas melhores do que você, ele vai e não quer nem saber da sua vida. Nem saber. O rei deu no pé. Aquele rei que estava desencaminhando o povo, agora deu no pé. Só que o Senhor não deixou passar em branco. Os babilônios que foram atrás, lê o livro de Jeremias, foram atrás, pegaram o rei Zedequias, levaram à presença de Nabucodonosor, o rei de Israel, um homem que deveria ser um exemplo para o mundo, um homem que foi colocado no trono do povo de Deus, agora vê os seus filhos sendo mortos na sua presença, ele é humilhado diante da corte de Nabucodonosor, e Nabucodonosor vai vazar os seus olhos. Vazar os seus olhos. Queira Deus que a liderança da Igreja Evangélica Brasileira se volte para o Senhor, a começar por mim. Queira Deus que nós possamos amar o Senhor, amar o rebanho do Senhor, a tal ponto de, na hora de elogiar, como o apóstolo Paulo fez no início do capítulo 11, da carta aos Coríntios, elogiar. Na hora de dizer que não é digno de elogio e ter que puxar a orelha, mesmo que isto lhe custe a própria reputação, mesmo que muita gente se levante contra você, que muita gente fique rangendo os dentes contra você, não interessa. Não interessa. Sabe por quê? Porque quando uma igreja tem um verdadeiro profeta, um verdadeiro pastor, no primeiro momento ela pode até ter raiva dele, odiar ele, botar até para fora, como aconteceu com Calvino. Mas um dia, aquela igreja olha para trás e diz assim: passou aqui um verdadeiro homem de Deus. Agora, quando a igreja tem um falso pastor, quanto mais o tempo passa, mais vai caindo a ficha, dizendo assim: aquele pastor não se importava comigo. Ele só queria saber do meu dinheiro, ele só queria saber dos meus presentes, ele só queria saber da sua própria vida. Não era um homem de Deus. Concluindo, irmãos, essa palavra. Olha como é que o profeta termina esse lamento, que mostra para nós as faces da morte e da destruição. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom. É claro que aqui ele está sendo irônico. Ele está usando de ironia. Que habitas na terra de Uz. O cálice passará também a ti. Embebedar-se-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio.
a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. O que aconteceu aqui? É um relatozinho que o profeta faz na sua composição fúnebre, que se você não leu Jeremias, Amós, Obadias, se você não leu outros textos do Antigo Testamento, você não vai entender. Mas, trocando em miúdos aqui, o que aconteceu? Tem até salmos sobre isso. Quando Nabucodonosor está vindo para invadir Jerusalém e para tomar o Reino do Sul, o povo de Deus, eles buscaram fazer alianças para tentar fazer força contra aquele império. E nada melhor do que fazer aliança com seus próprios irmãos. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Mas os edomitas sempre foi inimigo do povo de Deus. Coisas lá do passado. E eles, ao invés de estarem lutando junto com seus irmãos, eles se aliaram com Nabucodonosor, com os inimigos do povo de Deus. E não só se aliaram, eles entregaram o povo de Deus, eles zombavam, eles diziam que era... Tem um salmo, não está chegando aqui à minha memória o número do salmo, se eu não estou enganado é o 137, mas que diz que quando os edomitas, eles viram os babilônicos invadindo ali, eles gritavam, arrasai até os fundamentos. Até os fundamentos. Eles comemoraram a destruição dos seus próprios irmãos. E aí Deus vai levantar o profeta Obadias para profetizar contra Edom, assim como lá em Amós capítulo 1 também tem uma profecia contra Edom por causa dessas maldades. Mas principalmente o livro do profeta Obadias mostra que Edom, que vivia numa região extremamente bem situada, em rochas, nas montanhas, era um povo forte, guerreiro, tudinho, que achava que era invencível, povo orgulhoso. Deus levanta o profeta Obadias para dizer, porque você comemorou a destruição dos seus irmãos, vocês vão ser destruídos também. E aqui Jeremias está dizendo para Edom, para a nação de Edom, dizendo, regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom. Vocês estão felizes? Vocês estão comemorando? Se alegre, se regozijem. Agora, que habitas na terra de Uz, agora não esqueça, o cálice passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. O que o Senhor está dizendo através do profeta? Edom, você está comemorando? Não esqueça que esse cálice da ira de Deus, ele não esvaziou completamente, ele vai passar também aí em vocês. E vocês vão ser destruídos. Aí ele se volta para Jerusalém e diz, mas quanto a ti, ó filha de Sião, olha que coisa maravilhosa. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Qual é o ponto aqui? O Senhor está dizendo que Jerusalém, que foi punida e que foi levada para o cativeiro, agora, nunca mais o Senhor iria levar aquele povo para o cativeiro, até porque o povo vai se arrepender no cativeiro, vai mudar de vida, vão ser transformados por causa da disciplina. Então ele diz, eu nunca mais vou punir vocês assim. Agora você, Edom, os teus pecados vão ser descobertos e o cálice da ira virá sobre vocês. Eu concluo essa mensagem, meus queridos irmãos, dizendo o seguinte para você. Jeremias não escreveu isso aqui para agir de forma sensacionalista, para vender como o documentário lá, Faces da Morte. Ali era sensacionalismo, sombrio, nefasto. Usava-se aquelas cenas para chocar as pessoas, e quanto mais chocavam as pessoas, mais geravam curiosidade para que as pessoas comprassem os próximos episódios, os próximos DVDs, para ver mais face de morte. Gente sendo degolada,
animais sendo mortos, cirurgias cardíacas vistas em detalhes, necrópsias e por aí vai. Sensacionalismo. Usando de sensacionalismo com algo tão difícil de se ver, que é a morte. Jeremias não está usando aqui de sensacionalismo, ele não está querendo vender material, ele não está querendo ibope. Não. Por que Jeremias escreveu esse lamento? Por que Jeremias está mostrando para nós essas faces da morte e da destruição? Qual é o propósito de Jeremias? O propósito de Jeremias, meus irmãos, e aqui as aplicações de forma bem rápida e prática para mim e você. O propósito de Jeremias é mostrar para nós, primeiro, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, porque o pecado traz, sim, consequências. O pecado gera a morte. O pecado traz destruição. O pecado traz vergonha. O pecado humilha. O pecado oferece para você tudo que é bom, belo, o fausto, o luxo. Mas é a promessa. O que está por trás é a destruição, é a morte, é a vergonha, é a sarjeta. E alguém já disse que o pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir, vai fazer você permanecer mais tempo do que você gostaria de ficar, e o pecado vai tirar de você aquilo que você não gostaria que fosse tirado. Então não brinque com o pecado. O povo de Deus brincou com o pecado, e o pecado do povo de Deus trouxe essas faces da morte, da destruição. Meu querido, em nome de Jesus, corte o pecado na sua vida pela raiz. Não brinque com o pecado. Não acalente o pecado. Segunda coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, cuidado com a liderança espiritual que está sobre a sua vida. Cuidado com aqueles que estão fazendo uso da palavra de Deus e instruindo você. Veja se são fiéis. Veja se são verdadeiros profetas. Veja se são verdadeiros homens de Deus. Que muitas vezes vai ferir você. Que é impopular. Mas o importante é se esses homens, de fato, estão levando você pelo caminho estreito, apertado, que leva ao céu. Que leva ao céu. Não adianta você estar seguindo uma liderança carismática, popular, gente boa, gente fina, mas que vai levar você, sua casa, seus filhos, para o inferno. Para o inferno. Tem um livro muito interessante aí no mercado. Não quero ser ou não quero ter um pastor bacana. E a capa do livro é muito interessante. É um pastor vestido de Elvis Presley. Porque hoje os pastores, para conquistar o povo, eles estão fazendo de tudo. Ringue no púlpito, se veste de todo jeito, para chamar. Não confronta ninguém, não prega sobre o inferno, não prega sobre o pecado, não prega nada que confronta o povo. É paz e amor, é só vitória, é só sucesso. E aí as igrejas enchem. Mas, meu querido irmão, você é uma pessoa bem-aventurada se Deus colocou sobre a sua vida um verdadeiro profeta, um verdadeiro pastor, um verdadeiro homem de Deus. Terceira aplicação, para nós que somos pastores, que somos liderança, Deus não nos chamou para sermos populares. Deus não nos chamou para recebermos um tapinha nas costas no final do culto. Deus não chamou a gente para ser famoso, para receber likes e mais likes, para todo mundo estar batendo palma. Na verdade, meus irmãos, quando todo mundo está batendo palma para um pregador, pode ir atrás que ele está com algum problema. Porque nem o Filho de Deus recebeu a aprovação 100% do povo. Quando você vê um pastor que é o cara, o legal de todo mundo, pode ir atrás que esse pastor está negociando valores do reino de Deus.
E talvez você diga assim, pastor, como é que você diz isso? Não sou eu que digo, não, é Paulo. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. Então, o verdadeiro pastor é aquele que tem aqueles irmãos que consideram, que amam, mas até mesmo esse, muitas vezes fica com raiva dele, naquele dia que ele teve que tirar o carrapicho. Porque tirar o carrapicho dói, sangra, mas faz bem. Então, pastor, você que está me assistindo, eu que sou pastor, a liderança, vamos procurar ser fiéis ao Senhor e viver de acordo com a palavra do Senhor e caminhar, instruindo o povo no caminho do Senhor. E por último, meu querido irmão, se eu e você estamos sobre a disciplina do Senhor, se eu e você estamos sendo exortados pelo Senhor, não esqueça que é porque o Senhor nos ama. Deus levou o povo para o cativeiro e Ele levou o povo para trabalhar aquele povo. Aquele povo de fato é ouro, ouro puro, refinado. Mas eles agora estavam cheios de encrostas, cheios de coisas ruins. Aí Papai do Céu permite a provação, como diz Tiago, capítulo 1. A provação da nossa fé. Para quê? Deus nos coloca no fogo da provação, para que o ouro que nós somos seja depurado e ele volte a brilhar de novo para a glória do Senhor. É por isso que Deus disciplina seu povo. Mas em último lugar, olha o exemplo de Edom, meu querido. Se você está vendo alguém sendo disciplinado pelo Senhor, se você está vendo alguém sendo punido pelo Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã, ao invés de você se colocar por cima, ao invés de você comemorar, ao invés de você abrir sua boca para dizer qualquer coisa, coloca a boca no pó, porque o cálice da ira que está indo sobre o outro pode se voltar contra você também, porque você não é melhor do que a outra pessoa. Edom olhou e disse, parabéns, arrasai até os fundamentos. Eles merecem. Está aí um povo que merece ser punido. E aí Deus olhou para Edom e Deus disse, e Edom, fica feliz, se alegra com a queda do outro, com a destruição do outro, se coloca num patamar. Leia Obadias para você ver como é que era Edom, orgulhosa, presunçosa, nós somos invencíveis. Aí Deus diz, eu vou vir o cálice da ira sobre vocês. Irmãos, quando nós vemos alguém caído, ou alguém pecando, ou alguém sendo disciplinado pelo Senhor, a gente tem que dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, para eu não cair do mesmo jeito. Ou Senhor, me ajuda a não julgar essa pessoa, a estender a mão para ela. Não haja como Edom. Não ache que você está no nível mais alto, que você é melhor, que você não está sendo punido porque você é piedoso, crente. Não. Você não foi punido ainda por pura misericórdia e graça do Senhor, mas você sabe que você é tão pecador quanto aquele outro, que o Senhor já está disciplinando ele. Nós somos pecadores. Então, nunca comemore a desgraça de ninguém. Nós temos essa tendência, meus irmãos, e me perdoe a franqueza, mas eu não posso negar, principalmente nós, os protestantes evangélicos, e a gente parece que anda com um rei na barriga. Não tem coisa mais chata do que crente que se acha santo, santarrão, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, anda na nuvem. Cuidado, meu querido. Quanto mais perto de Deus nós andamos, mais senso de pecado nós temos, mais nós olhamos no espelho e diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No dia que você achar que você é coisa demais, é porque você está se distanciando do Senhor. Porque quanto mais perto de Deus, mais eu sei os pecados que eu tenho. Mais eu sei que sou miserável. Mais eu sei que preciso da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Que o Espírito Santo do Senhor fale comigo, com você, em nome de Jesus. Vamos orar?